Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que você tá? Firme e forte? Todo mundo aí no foco total para a gente gabaritar a nossa prova da Escola de Saúde Pública do Ceará. Então, vamos continuar a nossa aula, montando a nossa linha do tempo, que eu sei que é importantíssima, vai ser importantíssima para a gente compreender, ter um nível de maturidade e compreensão quando a gente estiver nas aulas subsequentes. Então, vamos agora conversar sobre o período desenvolvimentista. O período desenvolvimentista vai de 1945 até 1964. E aqui a gente vai trabalhar só com aquelas datas que são importantes para a gente levar para o dia da prova. Aqui vão aparecer alguns marcos internacionais que vão interferir diretamente na estruturação das políticas públicas de saúde aqui no Brasil e também vai interferir na estruturação do SUS. Isso é importante, né? Essa interpretação de marcos internacionais reverberando, né? Trazendo como consequência as discussões aqui também para o nosso país. Então, vamos aqui abrir algumas datas importantíssimas e a gente vai começar em específico com 1946, aonde acontece a Conferência Internacional de Saúde. Por que 1946 é importantíssimo para a nossa discussão? Acontece esse evento em âmbito internacional, aonde é proposto, né, é proposta a criação da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que ela vai ser utilizada como base, como alicerce para a estruturação de políticas de saúde aqui também no Brasil, assim como outros países. Então, 1946, a gente trabalha com a proposta de criação da OMS. Isso aqui é fruto, gente, também da nossa Segunda Guerra Mundial, né? Um pensamento sobre o conceito de saúde que até então, até 1946, o pensamento, o conceito de saúde era aquele conceito negativo e restrito. Que conceito é esse que eu estou falando para vocês, que é um conceito de saúde negativo e restrito? É aquele conceito de saúde que a gente conhece como saúde é uma ausência de doenças. E a gente sabe que saúde hoje e saúde para a OMS não é somente isso. Por isso que é importante a gente entender que em 1946, nesse evento chamado Conferência Internacional de Saúde, há uma proposta de criação da OMS e ela se concretiza no ano de 1948. Então, existe uma proposta, uma idealização da Organização Mundial de Saúde, já numa discussão de conceito ampliado e positivo de saúde, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, só é criada, né? Então, isso é importante, ó. Ela só é criada em 1948. Em 1948, nós criamos a OMS e a OMS começa, né, os seus trabalhos já trazendo uma nova definição de saúde. Anota aí, tá na tua linha do tempo, uma nova definição de saúde. Então, qual o conceito que a gente conhece hoje que foi definido e construído em 1948? É que saúde é um completo bem-estar físico, social, mental, biopsicossocial, né? Esse conceito intersetorial de saúde. E nesse momento a gente migra do conceito negativo e restrito de saúde para um conceito positivo e ampliado. Então, nós podemos afirmar em prova que quando a OMS é criada em 1948, quando ela traz esse novo conceito de saúde, a gente afirma que a partir desse momento nós vamos trabalhar com um conceito de saúde conhecido como um conceito positivo e ampliado. Quando a gente fala de um conceito positivo, é porque saúde não é só a ausência de doença, né? Não é só a questão do aspecto biológico. Envolve outras interfaces que refletem diretamente na saúde das populações, na saúde da comunidade, de uma sociedade como um todo. E quando a gente trabalha, né, com esse conceito ampliado de saúde, é porque outros setores interferem. Por exemplo, eu ter saúde, eu também preciso, para que eu tenha saúde, eu também tenho que ter acesso a uma alimentação, a uma moradia, a um trabalho, a renda, a lazer, que são os determinantes e condicionantes que a gente conhece hoje, né? Na Lei 8080, que foram citados na Lei 8080, lá na base jurídica do artigo 3, que a gente vai conferir isso nas aulas posteriores. Eu queria já adiantando para você que você vai montando o seu estudo, você vai alicerçando o seu estudo em uma ordem cronológica. Então, se você está estudando Lei 8080 para depois voltar aqui, ó, para depois voltar para a linha do tempo, não dá muito certo, né? Na verdade, dá certo para aqueles candidatos que já têm um nível de caminhar nos estudos
mais longo, né, mais consolidado, que ele consegue ter uma maior flexibilidade de voltar em um ponto para outro do edital. Mas a gente que está aqui construindo o curso, nós que estamos aqui no curso, nós estamos seguindo uma ordem cronológica para te ajudar nessa maior compreensão, tá? Então, quando a gente trabalha em 1948, esse ponto específico da nossa linha do tempo é âmbito internacional, a gente cria a OMS, tem a criação da Organização Mundial de Saúde, e é importantíssimo que a gente entenda que é nesse ano, nesse momento, que a gente traz uma nova definição do conceito de saúde. O Brasil utiliza esse conceito na estruturação das suas políticas de saúde, assim como vários países, né, espalhados pelo mundo também adotam esse conceito. E qual é o conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social, né, um aspecto intersetorial, um aspecto de outras dimensões interferindo na saúde. Então, a gente está trabalhando agora com esse conceito positivo e ampliado, certo? Então, em 1948 acontece esse marco. Eu queria que você acrescentasse também, ó, em 1948, no Brasil, agora já no Brasil, ó, criação da OMS, âmbito internacional, colocando aqui para você não desorientar, né? Internacional. E no Brasil, o que é que acontece? Que é um marco importantíssimo em 1948. Nós temos no governo, né, na época aqui do governo, um plano chamado Plano SALT. Eu acho que você, na época das aulas de história, deve lembrar do Plano SALT. O que foi o Plano SALT? Foram eixos estruturados, né, de prioridades de implementação que o governo traçou. Então, o Plano SALT, ele é isso aqui, ó. As ações saúde, alimentação, transporte e energia foram ditos como prioridades nesse plano. Só que muita atenção. Quando a gente olha esse plano, ó, saúde, alimentação, transporte e energia foram escolhidos como prioridades para a implementação no ano de 1948. No entanto, quando a gente vai observar a operacionalização dessas propostas em 1948 em diante, nós percebemos que o governo não dá tanta prioridade para a saúde. É só a gente pensar que as políticas públicas de saúde, elas são estruturadas, né, antes da criação do SUS, tá? Deixar isso bem claro, antes de 1988, as políticas de saúde são criadas e estruturadas, levando-se em consideração o aspecto social, mas também o aspecto econômico e político. O que a gente percebe na nossa linha do tempo, antes de 1988, antes de criar o Sistema Único de Saúde, é que a maioria dos governos, eles priorizavam muito mais o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto político. Então, antes da criação do SUS, a gente priorizava muito mais essa questão política e econômica do que o bem-estar social, do que a parte social. E isso é percebido e refletido na implementação do Plano SALT. O que foi prioridade aqui no Plano SALT foi muito mais a questão de transporte e energia, que tinha a ver com as trocas internacionais, né? Com as negociações internacionais. Estados Unidos aqui está bem presente nesse período, tá? Então, se for cair na sua prova 1948, na interface nacional do Brasil, o Plano SALT traz a vertente da saúde. Ela é elencada como uma prioridade, mas na operacionalização desse plano a gente não vê isso acontecendo, beleza? Aí eu queria que você acrescentasse uma data, que eu não coloquei aqui no slide, mas é importantíssima, que é 1949. Em 1949, o governo cria um serviço chamado SANDU. Quem já ouviu falar sobre o SANDU? O SANDU é um serviço de atendimento médico domiciliar às urgências, tá? Então, 1949, o governo cria o SANDU, e o SANDU ele é ofertado para uma parcela da população. Por que que a gente tem que levar esse gancho, esse link mental para uma prova? Porque as provas, a maioria dos examinadores, coloca para a gente que o SANDU é ofertado para todos, que o SANDU é em caráter universal. E nós sabemos que, desde 1923, lá na Lei Eloy Chaves, até 1988, na Constituição Federal, os serviços de saúde são ofertados para uma determinada parcela da população, porque o que vigora é cidadania regulada. Então, jamais eu posso afirmar que o SANDU é ofertado para toda a população. Em 1949, nesse momento, só quem usufrui dos serviços do SANDU é quem financia aqui, até então, com os institutos de aposentadoria e pensão. Então, outro gancho, outro gatilho mental que a gente tem que colocar aí na sua memória, que você tem que fixar
para levar para a prova. A maioria das questões que traz o Sandu diz assim: o Sandu é ofertado para todos os trabalhadores, seja trabalhadores urbanos como trabalhadores rurais. O que é que a gente sabe? Cidadania regulada, acesso aos serviços de saúde eram ofertados somente para trabalhadores urbanos regulamentados. Então, é trabalhador urbano regulamentado, carteira assinada, que tem acesso a esse serviço. Então, não era acesso universal o Sandu e não era ofertado para os trabalhadores rurais. A gente vai ver que é só no período seguinte, só no período do regime militar, do autoritarismo, é que a gente tem uma mudança, não muito de caráter de igualdade, mas tem uma mudança trazendo os trabalhadores rurais. A gente vai já discutir sobre isso. Então, anota 1949 e segura que é a informação do Sandu. O Sandu era na premissa de cidadania regulada. Cidadania regulada. E quando a gente lembra de cidadania regulada, só trabalhadores urbanos regulamentados é que tinham acesso a esse serviço. Anotado, gente, registrado, você tem que botar isso no seu caderno, tem que botar essa informação na FUC, tá? No seu caderno de revisão. Porque aí, de tempos em tempos, você vai olhar o seu material, você vai revisar essa linha do tempo, e aí isso vai fixando mais, né? Você vai resgatando, evocando as informações com maior facilidade. Vamos seguindo, tá? Em 1953, aí esse aqui pode anotar, ó, vai cair, pode botar, despenca. Despenca. Em 1953, nós temos um desmembramento do MESP. Lembramos do MESP? Em 1930, na era Vargas, a gente cria, né, a gente institucionaliza a saúde na figura do Ministério da Educação e Saúde Pública, certo? Isso na era Vargas. Quando chega em 1953, o MESP ele é fragmentado, né? Ele é desmembrado, na verdade. Aí, em 1953, nós criamos apenas o Ministério da Saúde, tá? Então, se ele perguntar para você, em prova, quando que a saúde foi institucionalizada? No Brasil, a saúde foi institucionalizada com a criação do primeiro ministério, que foi o MESP, Ministério da Educação e Saúde Pública. Mas se ele perguntar em prova para você quando que o Ministério da Saúde foi criado, ele está querendo essa informação de vocês. Ele está querendo 1953. O que é que a gente precisa levar também para a prova? Quais as ações que o Ministério da Saúde executava em 1953? É só a gente lembrar qual era o modelo de atenção em saúde operacionalizado em 1953. Lembramos o nome do modelo de atenção em saúde implementado no Brasil, o primeiro modelo operacionalizado no Brasil é o modelo campanhista sanitarista, que começa lá no ano de 1900 e, conforme a maioria dos livros de epidemiologia, os livros de história, coloca pra gente que esse modelo vigorou até 1960. Mas tem um parêntese aqui que você precisa anotar. O livro da Zélia Rouquayrol, em específico no capítulo 1 e no capítulo 24, estou falando aqui da 7ª edição do livro da Zélia Rouquayrol, ele coloca pra gente que o modelo campanhista sanitarista vigora de 1900 até meados de 1950. Mas a gente vai levar para a nossa prova que 1950, 1960 foi um período de transição onde, de fato, a partir da década de 60 é que a gente tem a virada do modelo campanhista sanitarista para o modelo médico hegemônico. Vocês pegaram essa informação. É importantíssimo, né, que eu leve essa informação para a prova. Porque se ele perguntar para você, ó, com a criação do Ministério da Saúde em 1953, quais as ações que o Ministério da Saúde operacionaliza? São ações do modelo campanhista sanitarista. E o modelo campanista sanitarista estrutura as suas ações, né? A proposta do seu modelo de políticas de saúde é com enfoque, com ênfase na prevenção e na promoção. Na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Então, quais as ações que o Ministério da Saúde operacionaliza? Ações de promoção da saúde, prevenção de doenças. Só que as ações que o Ministério da Saúde operacionaliza, nessa época, nesse período, eram ações descontínuas. Era puramente apagar incêndio. Pipocava uma epidemia no Brasil, o Ministério da Saúde era acionado, fazia as suas ações e pronto. Érica, e as ações de tratamento e reabilitação? Gente, as ações de tratamento e reabilitação em saúde era na premissa da cidadania regulada. E a cidadania regulada era ofertada para quem contribuía, os trabalhadores regulamentados. Então, na hora que a gente traz a parte de tratamento e reabilitação, quem oferta essas ações, no caso aqui, são os institutos de aposentadoria e pensão. Então, não era toda a população que tinha acesso a tratamento e reabilitação, de forma, né, adequada.
Mas nós sabemos que, se eu não fosse um trabalhador urbano regulamentado, eu teria que acessar os serviços de saúde por meio da filantropia, que aqui a gente está falando das Santas Casas de Misericórdia. E nessa época aqui, ó, se eu não fosse um trabalhador urbano regulamentado, eu era considerado como um indigente e eu tinha que acessar essa modalidade de serviço por meio das Santas Casas de Misericórdia. Então, a gente anota 1953 e nós lembramos que as ações eram de promoção da saúde, prevenção de doenças e com enfoque descontínuo, né? Não tinha uma continuação, não tinha uma continuidade na operacionalização dessas ações. Anotado, isso aqui tudo que eu estou dando para vocês, gente, é gancho de prova. Você vai lembrar, a mágica vai acontecer. Você vai dizer assim, poxa, Érica, eu escutei a tua voz. Eu lembrei aqui do vídeo, você falando para mim esses ganchos e eu consegui acertar a questão, tá? Esse é o meu trabalho, essa é a estratégia, a metodologia que a gente adota. Então, a gente está colocando aqui as informações importantes, as informações necessárias, e nós estamos gerando gatilhos e links mentais que você precisa lembrar na hora de uma prova. Então, 1953, a gente leva a criação da Organização Mundial de Saúde. A criação do Ministério da Saúde. Não vou editar esse vídeo, vou fazer do jeito que eu faço em sala de aula. Então, anota aí, 1953, a gente cria o Ministério da Saúde. E para finalizar esse período desenvolvimentista, nós temos o marco aqui na nossa linha do tempo de 1960. Em 1960, o Estado, né, o governo, ele propõe a unificação da legislação dos institutos de aposentadoria e pensão. O que é que a gente lembra dos institutos de aposentadoria e pensão? Que eles eram organizados por categorias profissionais, né? A gente tinha categorias dos marítimos, dos bancários, e eles também têm um financiamento no formato tripartite. O que é que o Estado, né, ele percebe? Ele percebe que o IAP dos marítimos tem um determinado regulamento e o IAP dos ferroviários tem um outro regulamento. O Instituto de Aposentadoria dos Marítimos, Instituto de Aposentadoria dos Bancários ou dos ferroviários, tem regramentos diferenciados. E a gente está falando de institutos. Só que como eles eram divididos por categoria profissional, então ficava muito distoante, né, de um IAP para outro. O que é que o próprio governo propõe? Em 1960, ele propõe a Lei Orgânica da Previdência Social. Então, a Lei Orgânica da Previdência Social, que a gente chama de LOPS, é uma proposta, né, do governo, na verdade, é uma lei federal do governo, unificando o que os IAPs poderiam fazer, né, padronizando o que os IAPs poderiam fazer em relação aos benefícios ofertados e a parte da arrecadação também, né, de quanto que a gente iria cobrar de arrecadação ali de contribuição do trabalhador e do empregador e a contribuição do Estado. Então, a gente tem um marco de 1960 muito mais ali numa vertente da Previdência, né, que pode vir sendo cobrada na sua prova, porque a gente tem dentro da saúde, antes da criação do SUS, esse marco, né, da cidadania regulada, acesso aos serviços de saúde muito envolvido com a questão da Previdência. E isso vai ficar, né, desmembrado, né, diferenciado na Constituição Federal. Então, a gente consegue terminar esse período desenvolvimentista nessas datas importantes. Então, quais as datas que a gente precisa levar? 1946, com a proposta de criação da OMS, 1948, com dois grandes marcos em âmbito internacional e nacional. O internacional é a criação da OMS, com esse conceito positivo e ampliado de saúde. E em 1948, no contexto nacional, o Brasil fazendo a proposta do Plano SALT, onde o Plano SALT era traçar prioridades para a saúde, alimentação, transporte e energia. Em 1949, a gente cria o SANDU, né? O governo cria o SANDU, só que o SANDU, você lembra da cidadania regulada. Em 1953, o governo cria o Ministério da Saúde, que é apenas um desmembramento, não é assim? E o Ministério da Saúde executa ações em que caráter? Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, e essas ações eram descontínuas. E, por último, a gente tem a criação da Lei Orgânica da Previdência Social em 1960, unificando, né, padronizando a legislação dos institutos de aposentadoria e pensão. Foi, gente? Foi para conta, tudo registrado, tudo anotado. Vamos com foco total rumo à sua aprovação. Então, até daqui a pouco, não sai daí. A gente já vai continuar com o período do autoritarismo da ditadura militar. Chego já. Tchau.